Tragédia! O mundo parou hoje às 12h45. Padre Pio não foi levado a sério. Os sinos tocaram antes da hora. O céu escureceu no meio da tarde e até os pássaros silenciaram, como se pressentissem o que estava por vir. As velhas senhoras, acostumadas com o barulho dos mercados, ficaram imóveis diante da televisão. E quando viram a notícia, suas mãos tremeram como folhas secas no vento. Algo tinha acontecido, algo que não poderia mais ser ignorado. Às 12h45, o mundo pareceu perder o equilíbrio, e não foi por falta de aviso. Foi porque o aviso foi ignorado, porque os sinais foram tratados como coincidência, porque o nome dele, Padre Pio, foi escanteado como se fosse mais um no meio da multidão. E agora, muitos choram em silêncio. Ninguém quer acreditar que foi avisado e preferiu não escutar. O orgulho sempre fala mais alto, até a hora que a dor se instala no peito como prego enfiado sem anestesia. A geração que acreditava saber de tudo, agora olha para o chão, sem palavras. Os que diziam que milagre é bobagem, agora não conseguem nem levantar os olhos para o céu. E as mães, aquelas de fé calejada, se ajoelharam nas cozinhas, entre os pratos e as panelas, e sussurraram com lágrimas. Ele avisou, mas ninguém levou a sério. Porque há muito tempo Padre Pio dizia que viria um tempo em que a fé não bastaria. Seria preciso entrega total. E esse tempo é agora. É agora que o mundo paga o preço de ter rido dos sinais. Rido da dor do outro, rido da fé, como se fosse uma piada de mau gosto. Mas o riso agora virou silêncio. Um silêncio que corta mais do que grito. Porque não é o som que fere, é a consciência. E quem ainda respira com lucidez sente que algo espiritual foi ativado. Como se o invisível tivesse invadido o visível, e agora não há mais como fingir. Os mais velhos, os que cresceram ouvindo histórias de santos, apertam forte seus terços, como se fossem escudos. Os olhos se voltam assustados para cima. E no fundo de cada olhar, há uma pergunta muda. Será que ainda dá tempo? Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Mas o medo não vem do escuro. Vem da clareza. Da certeza de que ignoramos o que era essencial. Quantos milagres rejeitamos por orgulho? Quantos sinais deixamos passar porque estávamos ocupados demais julgando os outros? A dor que sentimos agora não é por não termos visto, é por termos visto e não termos acreditado. E no meio desse caos, uma lembrança se repete como eco. O olhar de Padre Pio, sereno, quase triste, dizendo: vocês ainda não entenderam, e talvez agora entendam. Talvez agora, no meio do colapso, alguém escute, alguém se levante, porque a dor pode quebrar, mas também pode acordar. Há algo em nossas entranhas que nos alerta quando o invisível nos cerca. Não é medo comum, é um tremor silencioso na alma. É como se algo estivesse sussurrando. Você sabe que é real. E esse real agora se aproxima como sombra no entardecer. Não é tarde demais, mas já não é cedo. Já há lágrimas demais. Gente demais sem paz. E o céu parece carregar um peso que não é só dele, porque o que está por vir exige fé que sangra. Fé que atravessa o impossível. Fé que não se explica, mas se sente. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Quando Padre Pio falou sobre a purificação, muitos zombaram. Disseram que era exagero, que isso era coisa do passado. Mas hoje, os mesmos que zombaram não conseguem dormir em paz. Algo está pesando sobre a terra.
Um silêncio que aperta, uma presença que vigia. As paredes de casa já não confortam, e os olhos procuram por respostas que não vêm das telas, mas da fé esquecida. Fé que foi deixada de lado como um terço empoeirado na gaveta. Mas agora todos querem respostas, e elas sempre estiveram lá, escondidas nas palavras daquele que foi ignorado. Os jornais disseram que foi coincidência. Os cientistas chamaram de fenômeno atmosférico. Mas as senhoras com fé nos olhos sabiam. Não era só isso, era um aviso. Um toque do eterno no tecido da nossa existência. Porque não é preciso entender o céu para senti-lo. E o que foi sentido naquele momento, às 12h45, foi algo que palavras não explicam. Foi como se o tempo tivesse parado por um suspiro. Como se o mundo tivesse sido colocado de joelhos. E quem tinha coração atento, ouviu. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. O povo simples, o povo de fé, não precisa de prova. Porque a alma reconhece o que os olhos não veem, e quem já passou pela dor sabe que há algo maior governando o invisível. A senhora que perdeu o filho, mas nunca perdeu a fé. O homem que foi traído, mas ainda dobra os joelhos toda noite. Essas pessoas sentem, e quando o nome de Padre Pio é pronunciado, algo se movimenta no ar. Algo que carrega cura, mas também confronto. Porque ele não veio só trazer consolo, veio acordar os adormecidos. Há quem diga que tudo isso é exagero, que é emoção demais, que é coisa da idade. Mas a verdade é que quanto mais tempo se vive, mais se reconhece os sinais. Os jovens podem rir, mas os velhos sabem. Sabem que o céu fala. E quando fala, é para quem está escutando com a alma. E agora, mais do que nunca, é hora de escutar, de silenciar o barulho de fora para ouvir o chamado de dentro, porque há um sussurro divino no caos. E esse sussurro tem nome, tem rosto. E foi ignorado por tempo demais. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. A dor tem um som, mas não é um grito. É um sussurro que ecoa por dentro, bem quando a casa está em silêncio, quando as luzes se apagam e tudo o que resta é aquele peso no peito que ninguém vê. E é exatamente nesse momento que algo começa a apertar a alma, como se o tempo estivesse tentando te dizer: você perdeu algo, mas ainda dá tempo. As pessoas não percebem o quanto estão quebradas até que tentam levantar sozinhas. E é nessa tentativa que muitos caem de vez, porque já não basta só sobreviver, agora é preciso clamar. E esse clamor, se for sincero, pode ser ouvido do céu. Você já sentiu que algo está errado, mas não consegue explicar? Que há uma presença, uma inquietação constante no ar, como se tudo estivesse prestes a se romper? Não é paranoia, é aviso. E esses avisos têm sido constantes. Está nas notícias, nos desastres, nos olhares de quem anda vazio pelas ruas. Algo está tentando chamar sua atenção. Mas o que mais precisa acontecer para que você escute? Quantos sinais ignorados, quantas noites sem dormir, quantos vazios não preenchidos. Padre Pio falou, e ele não usava palavras à toa. Cada profecia dele era um alerta para esse tempo. Esse exato tempo que estamos vivendo agora. E o mais assustador é que a maioria ainda não percebeu. Continuam rindo, zombando, dizendo que é só mais um vídeo. Mas no fundo, mesmo os que tentam ignorar, sentem um arrepio inexplicável. Sentem quando algo muda na atmosfera.
quando uma palavra toca um ponto que ninguém sabia que existia. Porque existe um lugar dentro de nós onde se escondem as dores mais antigas, aquelas que nem conseguimos nomear. E é nesse lugar que as palavras de Padre Pio entram como luz silenciosa, não para te consolar com mentira, mas para te preparar para o que vem. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. A verdade dói, mas liberta. E a verdade é que a maioria está espiritualmente dormindo. Andam, falam, até sorriem, mas por dentro estão apagados, como velas queimando sem chama. E sabe por quê? Porque esqueceram o essencial, se renderam ao barulho do mundo, trocaram a fé pelo conforto, a oração pelo entretenimento, a busca por Deus por distrações vazias. E agora, quando tudo começa a ruir, estão se perguntando por que se sentem tão perdidos. Mas não há como se sentir seguro se você abandonou a única âncora real que existia. O tempo de brincar com a fé acabou. Não é exagero, é urgência. A mesma urgência que estava no olhar de Padre Pio quando ele dizia que dias escuros viriam. Ele não prometeu conforto, ele prometeu verdade. E a verdade muitas vezes vem com dor, mas também vem com cura, porque é na dor que o coração se abre. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Porque mesmo tentando parecer forte, há um lugar dentro de você pedindo socorro. Um lugar que não quer mais continuar na escuridão. Um lugar que clama por respostas que o mundo não oferece, mas que estão mais perto do que você imagina. Não ignore essa sensação que está tomando seu peito agora. Não é só emoção, é chamado. Um chamado para voltar. Voltar para o que é real. Voltar para a fé esquecida. Voltar para a oração que ficou engavetada. Porque a hora de agir não é amanhã, é agora. As profecias não são promessas distantes, elas são avisos urgentes. E só os que estiverem com olhos abertos entenderão. Os outros vão continuar andando em círculos, esperando que o mundo volte ao que era antes. Mas já não é mais o mesmo, e você sabe disso. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Já percebeu que ultimamente até o tempo parece estar acelerado? Que os dias passam e você não sente mais controle? Que as pessoas estão mais frias, os relacionamentos mais frágeis, a vida mais pesada? Isso não é normal. Isso é espiritual. E espiritualidade não é escolha, é sobrevivência. Porque só quem está fortalecido por dentro é capaz de atravessar o que está vindo. Padre Pio sabia. E ele nos deixou instruções. O problema é que ninguém quis ouvir. E agora, quando as trevas se espalham como fumaça densa, todo mundo quer correr. Mas correr para onde? O lugar seguro não é físico, é espiritual. E você só vai encontrar paz verdadeira se estiver alinhado com o alto. A maioria não entende isso até perder tudo. Mas por que esperar perder se você pode se proteger agora? Não com paredes ou trancas, mas com fé, com oração verdadeira, com entrega. A proteção real não se compra, se busca. E só quem busca, encontra. E talvez você esteja entre os poucos que foram escolhidos para encontrar isso agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas que vão rir desse vídeo. Vão chamar de fanatismo. Vão dizer que é só um texto bonito. Mas você sabe que não é. Porque há algo aí dentro de você pulsando diferente agora. E isso não é coincidência, é resposta. Resposta para perguntas que você guardou a vida inteira. Resposta para dores que ninguém entendeu.
Resposta para orações que você já achava esquecidas, mas Deus nunca esquece, e quando Ele age, nada consegue impedir, nem o tempo, nem o medo, nem a incredulidade dos outros. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já parou para pensar por que esse conteúdo chegou até você? Porque justo hoje, justo agora, algo te atraiu até aqui. É porque há momentos em que o céu interfere. Não para te assustar, mas para te despertar. Deus usa meios que só a alma entende. E se sua alma está sentindo esse chamado, não ignore, porque ignorar agora pode custar caro, muito mais caro do que você imagina, e você já perdeu tempo demais tentando se curar com coisas vazias. Agora é hora de buscar o que é eterno, o que é sagrado, o que é verdadeiro. O medo que você sente não é fraqueza, é sinal de que sua alma ainda está viva. Só quem sente medo é quem ainda se importa, quem ainda quer viver. Quem ainda crê que existe algo além do caos, e é exatamente esse medo que pode te salvar, porque o medo, quando usado com sabedoria, vira força, vira impulso, vira fé, e é essa fé que vai te sustentar nos dias que estão vindo, dias que não serão fáceis, mas que já foram profetizados, e se foram profetizados, é porque há salvação, há saída, mas não para todos, só para quem escuta, só para quem se rende, só para quem decide hoje. E se eu te dissesse que o que você mais teme já começou, não é mais algo distante, já está aí. Está nos pequenos sinais que você tentou ignorar. Está nos sonhos confusos que você teve nas últimas semanas, na sensação de aperto no peito ao acordar, no silêncio pesado que vem de madrugada, como se o mundo parasse por segundos e algo observasse você. Ninguém quer acreditar que o espiritual está tocando o físico. Mas quando tudo que era estável começa a ruir, até os mais céticos se perguntam: será que eu não deveria ter acreditado antes? E a resposta vem antes mesmo da pergunta terminar: sim, deveria. Padre Pio alertou sobre um tempo em que a humanidade seria passada a limpo, onde os corações seriam peneirados, onde os bons seriam separados dos mornos, e os mornos seriam vomitados. Forte, sim, mas é a verdade, porque não se brinca com o que é sagrado. E durante muito tempo as pessoas trataram a fé como se fosse um acessório, algo bonito de domingo, algo que se usa só quando se precisa. E agora, quando o mundo chora e os céus estão em silêncio, muitos querem correr para onde nunca deram valor. Mas o tempo está mais curto do que parece. Você já percebeu como há pessoas que andam como zumbis? Sem alma, sem brilho no olhar, como se estivessem vivos apenas no corpo? Isso não é só tristeza, é desconexão espiritual. A alma, quando não se alimenta, morre aos poucos. E quando morre, você pode ter tudo do lado de fora. E ainda assim, estar quebrado por dentro. Padre Pio falava com dor sobre isso, sobre o quanto as pessoas estavam se afastando daquilo que realmente as sustentava. E o mais trágico é que ele viu em visões o que aconteceria com quem insistisse nesse caminho. E está acontecendo agora. Você está vendo? Está sentindo. O colapso não é só econômico, nem apenas social. É espiritual. E ninguém está pronto, nem os que acham que estão. Porque não se trata de regras, nem de práticas frias. Trata-se de conexão verdadeira com o alto. E só vai resistir quem estiver profundamente enraizado em Deus. Os que vivem de aparências, esses cairão primeiro, porque as máscaras estão sendo arrancadas. E quem não tem verdade dentro de si será exposto. E não é uma punição, é uma limpeza. E toda limpeza começa com desconforto, com dor, com choro, mas também com renascimento. Você já sentiu que está sendo testado ultimamente?
Que tudo está ficando mais difícil, mais confuso, mais pesado, é porque você está sendo chamado. Só que o chamado às vezes vem como tempestade, e quem não se apegar àquilo que é invisível vai se perder, porque há forças agindo e não são humanas, há um embate no invisível. E só os que oram de verdade, os que clamam com o Espírito, estão percebendo isso. Os outros continuam vivendo como se fosse tudo normal, como se nada estivesse acontecendo. Mas você sabe, você sente, e por isso chegou até aqui. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. As pessoas estão esperando uma grande explosão, uma catástrofe visível, mas o que está vindo é mais sutil. É como uma nuvem que vai cobrindo tudo, tirando a paz, tirando o sentido, tirando a luz. E quando perceberem, já estarão envoltas por uma escuridão que não vem de fora, vem de dentro. O vazio vai aumentar, e quem não tiver luz própria vai se perder. E é por isso que você precisa entender, esse não é um conteúdo qualquer. Não é mais um vídeo, é um alerta direto para sua alma. É o último toque antes do silêncio. É a última vela antes da noite total. Não pense que é coincidência tudo o que tem acontecido. As tragédias, os colapsos, as doenças que voltam, as famílias que se desintegram, a ansiedade que domina mesmo os mais fortes. Tudo isso foi revelado por Padre Pio. Ele via, com os olhos do Espírito, um tempo em que o mal se disfarçaria de normalidade, onde tudo o que é puro seria ridicularizado, onde o sagrado seria tratado como superstição e a perversão celebrada. E se você olhar ao redor, vai perceber que isso já é realidade. Já estamos vivendo o tempo da inversão, e quem não se posicionar será engolido. As orações que Padre Pio deixou foram guardadas por décadas. Não por acaso, elas foram reservadas para um tempo específico, e esse tempo é agora. Há palavras ali que têm poder de quebrar cadeias espirituais, de abrir os olhos de quem já estava cego, de restaurar lares destruídos e de preparar os corações para o que está por vir. Não é para todos. Não é para quem está curioso. É para quem está desesperado por respostas, para quem não quer mais enganar a si mesmo, para quem sabe que o mundo já mudou e precisa mudar junto com ele por dentro. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Sabe aquele sentimento que vem do nada de que algo vai acontecer? Aquela inquietação que te acorda no meio da madrugada? Aquela vontade de chorar sem motivo? Isso é sua alma tentando te avisar, tentando te acordar, tentando dizer que o tempo de brincar já passou, que ou você se volta de verdade para Deus ou será engolido pelo caos. E o caos não avisa quando chega. Ele entra como vento frio pela fresta da porta. Quando você percebe, já está congelando por dentro, mas você ainda tem chance. Ainda pode se proteger, ainda pode acender sua luz, mas precisa agir agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não são apenas palavras, são chaves espirituais. Chaves que podem abrir portas que há anos estão trancadas dentro de você. Mas essas chaves só funcionam se forem usadas com fé verdadeira. Fé que rasga o orgulho. Fé que chora. Fé que se ajoelha. E não importa se você está longe há muito tempo. Se você não sabe mais orar, se sente que Deus esqueceu de você, Ele não esqueceu. Ele estava esperando por esse momento, esperando você chegar ao fundo,
para finalmente olhar para cima, porque é do fundo que nascem os verdadeiros clamores, e são esses que o céu ouve primeiro. Há algo acontecendo com o mundo, mas também há algo acontecendo com você. Você não está aqui por acaso. Essa sensação que está sentindo agora não é comum, é divina, é resposta, é cura começando. É o início de uma nova conexão, mas só se você permitir, só se você parar de fugir, só se você encarar a verdade. E a verdade é que você foi chamado. Entre milhões, você foi alcançado. Não ignore isso, não despreze esse toque, porque muitos já não podem mais escutar. Muitos ignoraram por tanto tempo que agora o silêncio é tudo o que lhes resta. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Há momentos na vida em que tudo parece parar, mas não é o mundo que está parando, é a sua alma que está tentando te acordar. Acordar de uma ilusão que você vem alimentando há anos, de que está tudo bem, de que vai passar, de que um dia melhora, mas não melhora, não do jeito que você está fazendo, porque você está tentando consertar o espiritual com remendos humanos. Está tentando curar dores profundas com distrações passageiras. E agora a vida está te mostrando, sem filtro, que ou você muda de dentro, ou vai quebrar por completo. E quando quebrar, ninguém vai entender, porque a dor da alma não aparece nos exames. Você que está ouvindo isso agora sabe que tem algo errado, sabe que a vida parece ter perdido a cor, que mesmo cercado de gente, você se sente sozinho, que mesmo deitado na cama, você não descansa, porque o corpo até dorme, mas a alma está em guerra. E essa guerra não vai parar até você tomar uma decisão. Padre Pio dizia que muitos seriam cercados espiritualmente, mas poucos entenderiam que o cerco era um chamado de Deus. O que para muitos será queda, para outros será despertar. E essa escolha não é feita com palavras, é feita com atitude. Você não precisa ver anjos para saber que o mundo espiritual é real. Basta prestar atenção nos detalhes, no peso que se sente ao entrar em certos lugares, nas palavras que cortam mais que facas, nas feridas que não cicatrizam mesmo depois de anos. Tudo isso aponta para um único lugar. Sua alma está tentando gritar, mas você está anestesiando ela, com distrações, com desculpas, com amanhã eu vejo isso, mas amanhã pode ser tarde. Porque o mundo não está esperando por ninguém. O mal está agindo rápido, e quem não estiver firme será tragado como folha no vento. Padre Pio teve visões que foram escondidas por muito tempo. Ele falava sobre um tempo em que o mal tomaria a aparência de bem, em que as pessoas perderiam o discernimento, chamariam o certo de errado e o errado de certo, e quem tentasse alertar seria chamado de louco, fanático, ultrapassado. E olhe ao seu redor. Quantos já não estão sendo enganados com sorrisos bonitos e palavras suaves, enquanto por dentro afundam cada vez mais? Você precisa despertar. Agora. Antes que perca o pouco que ainda resta de si. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Não adianta fechar os olhos. O que está vindo não vai respeitar sua negação. Vai atravessar a porta da sua casa, mesmo que você finja que não vê. E quando chegar, não vai perguntar se você está preparado. Vai apenas agir. E os que estiverem despreparados espiritualmente, esses serão levados pelo desespero. Mas os que estiverem alinhados com o alto, esses terão paz mesmo no meio do caos. Padre Pio dizia que viria um tempo em que só a fé salvaria. E agora entendemos o porquê. A lógica humana já falhou. A ciência já está em pânico. As estruturas estão ruindo. E só a fé permanece de pé.
Você precisa se fazer uma pergunta séria. O que tem sustentado sua vida? Porque se for só dinheiro, amizades ou distrações, você já perdeu. Isso tudo é frágil. Isso tudo acaba. Só o espiritual permanece. E se você não tiver raiz no invisível, vai quebrar, vai desmoronar e ninguém vai te levantar, porque todos estarão tentando se manter de pé. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Mas você precisa agora, porque o céu está te dando uma última chance de mudar tudo, e essa chance não virá 2 vezes. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você não pode continuar ignorando o que está sentindo. Esse aperto, essa inquietação, essa vontade de chorar sem entender o motivo, é a sua alma reagindo. É o seu espírito percebendo que algo se aproxima. Algo que pode ser livramento ou julgamento. Depende de como você vai reagir agora. Deus não força ninguém. Ele avisa, ele toca, ele envia sinais. Mas se a pessoa se cala, se afasta, se endurece, então o mal toma conta. E quando toma, não avisa, só entra. E quando entra, tudo escurece por dentro. Sabe aquela paz que você sente só de ouvir certas palavras? Aquela sensação de que mesmo no meio do caos existe algo maior cuidando de você? Isso não vem de fora, vem de cima, vem de Deus. E Padre Pio sabia disso. Ele passou por guerras, por perseguições, por enfermidades e nunca perdeu a fé. Porque ele sabia que tudo passaria, menos a presença de Deus. E é essa presença que você precisa buscar agora. Não amanhã, não quando sobrar tempo. Agora, porque pode ser que amanhã seja exatamente o dia em que o tempo vai acabar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você deixou para depois, agora é tarde demais, que as pessoas que te alertaram já não estão mais, que os sinais que você ignorou eram verdadeiros e que agora tudo que te resta é arrependimento. Não deixe que isso aconteça com você. O arrependimento é um dos piores castigos, porque ele te corrói por dentro. E não há tempo que volte para consertar. O que você pode fazer agora precisa ser feito agora. Porque a misericórdia ainda está estendida, mas ela não ficará para sempre. Há lugares dentro de você que só Deus pode tocar. Feridas que nenhum psicólogo, nenhum amigo, nenhuma distração pode curar. Padre Pio dizia que a oração era o remédio da alma. E não uma oração qualquer, mas aquela feita com o coração rasgado, com lágrimas, com verdade. E se você nunca fez uma oração assim, talvez seja por isso que sua dor ainda permanece. Mas hoje, agora, você tem uma oportunidade de mudar isso. De se ajoelhar, mesmo que por dentro, e dizer: Deus, eu não aguento mais. E Ele vai ouvir, porque nunca é tarde, quando a alma clama de verdade. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. E se o seu sofrimento for exatamente o que Deus está usando para te alertar? E se essa dor, que ninguém entende, for o último aviso antes do colapso? As pessoas se acostumaram a anestesiar a alma, vão ignorando a angústia, empurrando com a barriga, esperando um amanhã que nunca chega. Mas chega uma hora que o corpo cansa, que o coração não aguenta mais fingir, e nessa hora, ou você cai de vez, ou você olha para cima. Padre Pio dizia que Deus, às vezes, permite a dor para nos salvar da perdição, porque há corações que só se rendem quando estão em pedaços. Você sabe que tem algo errado, mas finge que é normal. Se distrai com coisas inúteis, tenta sorrir para esconder o desespero. Mas a alma não mente.
Ela sente, e ela está sentindo agora. Algo está se aproximando. Algo que você não consegue explicar, mas sabe que vai mexer com tudo, com seus relacionamentos, com sua saúde, com sua fé. E se você não estiver firme, vai cair, vai perder o controle, porque o mal não dá aviso formal. Ele age nas entrelinhas, no silêncio, na distração. E quando você perceber, já vai ser tarde demais. Por isso, é agora que você precisa decidir. Você acha que ainda tem tempo, mas o tempo já está se esgotando. O que era leve está ficando insuportável. O que antes você suportava com um pouco de esforço, agora parece te esmagar. Não é coincidência, é espiritual. É o peso da ausência de Deus. A alma foi feita para viver em conexão com o alto. E quando essa conexão se rompe, nada mais funciona. Nem dinheiro, nem sucesso, nem elogio. Porque o buraco que foi criado dentro de você só pode ser preenchido por uma coisa: presença divina. E se essa presença não for buscada agora, o vazio vai te consumir. E ninguém poderá impedir. Padre Pio alertou para o tempo em que muitos sentiriam angústias sem nome, tristezas sem causa, vontade de desistir sem motivo aparente. Ele dizia que isso seria o reflexo de uma geração afastada de Deus. E ele tinha razão. Quantos hoje estão sorrindo nas redes sociais, mas chorando sozinhos no banheiro? Quantos dormem ao lado de alguém, mas se sentem completamente sozinhos? A alma não aguenta mais e está tentando te avisar. A pergunta é: você vai escutar ou vai esperar quebrar de vez? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. O maior engano do ser humano é acreditar que pode controlar tudo, mas não pode. E o mundo está provando isso. Doenças novas, tragédias inexplicáveis, pessoas boas morrendo cedo demais. E os que ficam tentando entender por que estão vivos. Mas viver sem propósito é o mesmo que morrer lentamente. E o propósito que você perdeu está exatamente na sua fé, na sua conexão com o divino. E talvez seja por isso que você se sente tão perdido. Porque se afastou do que dava sentido, do que te sustentava. E agora o mundo parece sem chão, sem cor, sem destino. Mas ainda há tempo. Não muito, mas há tempo de voltar, de se arrepender, de pedir ajuda. Porque a ajuda virá, mas ela só alcança quem clama de verdade, quem para de fingir, quem rasga o coração e diz: Senhor, eu não quero mais viver assim. Padre Pio sempre dizia: quanto maior a dor, mais perto está o milagre. Mas o milagre só vem para quem está disposto a confiar. E a confiar mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque a fé verdadeira começa onde termina a lógica. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. O que está chegando vai separar quem realmente crê, de quem apenas dizia que cria. Vai sacudir as estruturas. Vai mostrar quem estava com raízes no céu e quem apenas usava a fé como decoração. E nessa hora não haverá como disfarçar, porque o espiritual será visível e a sua alma será exposta. O que você cultiva em segredo vai se tornar público. O que você finge que é será desmascarado. Por isso, é agora o momento de limpar o que está escondido, de purificar o coração, de alinhar o que está fora do eixo. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você tem orado ou apenas falado palavras vazias? Tem buscado Deus
ou apenas repetido o que aprendeu sem sentir mais nada. Porque a fé não é tradição, é fogo. E esse fogo precisa ser reacendido. Precisa que você diga sim, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem forças. Diga sim, porque quando você diz sim de verdade, o céu age. E o que parecia impossível começa a mudar. Lentamente, mas muda, porque Deus não abandona quem se entrega, Ele espera. Mas quando você decide, Ele age. Há pessoas ouvindo isso agora que estão a um passo de um colapso emocional, a um passo de desistir de tudo. E é por isso que essa mensagem chegou até aqui. Não é para te assustar, é para te acordar. Para te fazer lembrar que ainda há saída, que ainda há um Deus que escuta, mas você precisa fazer sua parte, precisa clamar com verdade, precisa se entregar de verdade. E não é com rituais bonitos, é com verdade crua, com alma rasgada, com oração sincera. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que te sustenta quando tudo desaba. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já foi longe demais no caminho da dor para fingir que está tudo bem. Já sentiu o peso da solidão, mesmo rodeado de gente. Já foi traído por quem mais confiava. Já perdeu noites tentando entender por que certas coisas aconteceram. E agora, tudo parece escuro. Mas escute bem, antes de todo renascimento, vem o caos. Antes de toda cura, vem a dor. E antes de toda luz, vem a noite mais escura. Você está exatamente no ponto onde Deus age. E Ele está prestes a agir. Mas precisa que você diga sim, agora, porque essa é a hora. E talvez a última chance. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você pode até tentar fugir disso, mas não vai conseguir. Porque a verdade, quando é espiritual, não grita. Ela persegue em silêncio. Você pode mudar de assunto, desligar a tela, desviar os olhos, mas a sensação vai continuar. Vai bater de novo no seu peito quando você estiver sozinho, quando for deitar, quando ninguém estiver por perto e aquela angústia retornar sem explicação. Essa não é só mais uma mensagem, é um chamado. Um daqueles que, se você ignorar, algo dentro de você vai começar a morrer lentamente. E a pior morte é a da alma. A maioria das pessoas está distraída demais para perceber o que está acontecendo. O caos não chegou de repente. Ele foi se instalando aos poucos. Entrou pelos olhos, pelas conversas vazias, pelas desculpas. E agora que está tudo tomado por dentro, muitos já não conseguem mais distinguir o certo do errado. O pecado foi normalizado. A dor virou rotina. E a fé foi colocada como enfeite. Padre Pio dizia que esse seria o sinal mais claro. Quando as pessoas passassem a viver como se Deus fosse opcional, o julgamento estaria próximo. Você pode não ver com os olhos, mas está sentindo com o espírito. A atmosfera está mais pesada, as notícias estão mais frequentes, as tragédias estão mais próximas. O mal não age de forma escandalosa no início. Ele sussurra, ele confunde, ele faz parecer normal, até que já tomou tudo. E quando você tentar lutar, pode ser tarde. É por isso que o alerta é agora, enquanto ainda há luz, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda é possível se arrepender e ser acolhido. Depois, só o peso, só o desespero, só a escuridão. O livro digital de Padre Pio, com revelações que ele deixou para os tempos de dor e colapso, está no primeiro comentário. Poucos terão acesso. Pegue agora, antes que desapareça. Depois escreva com fé: Eu fui alcançado por essa verdade. As pessoas querem paz, mas não querem renunciar ao que as afasta dela. Querem milagre, mas não querem mudança. Querem alívio, mas não querem conversão.
E é por isso que vivem frustradas, porque querem resultados espirituais sem entrega espiritual. E isso não existe. Padre Pio dizia: quem não está disposto a sofrer com Cristo não será digno de reinar com Ele. Palavras duras? Sim, mas necessárias. Porque não há cura sem corte, não há restauração sem verdade, não há ressurreição sem cruz. E você sabe disso. Sua alma já cansou de meias verdades. E não pense que é tarde demais. Você ainda respira, ainda está ouvindo, ainda sente. E isso significa que Deus ainda está aí te chamando. Não importa quanto tempo você passou longe, não importa quantas vezes caiu. O que importa é o que você decide fazer agora, neste exato momento, porque cada segundo conta. E você não pode continuar ignorando isso. Você sabe que já tentou de tudo e nada funcionou. Porque o que você precisa não é de algo humano, é de algo do alto. E isso só vem com rendição. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E se amanhã for tarde? E se essa for a última chance que você terá de realinhar sua vida? De se reconciliar com o sagrado? Há pessoas que ouviram palavras como essas e disseram: depois eu vejo isso. E o depois nunca chegou. Uma notícia, uma perda, uma tragédia. E o arrependimento que veio depois já não servia de nada. Porque não basta se arrepender, é preciso fazer algo. E esse algo precisa ser agora, antes que a dor chegue, antes que o caos te alcance, antes que tudo o que te sustenta caia por terra. O inimigo da sua alma não quer que você veja isso até o final. Vai fazer seu celular travar, vai te distrair, vai colocar dúvidas na sua cabeça. Porque ele sabe que, se você ficar até o final, algo dentro de você vai mudar. E ele não quer que você mude. Ele quer que você continue vazio, desconectado, fraco, sozinho, porque aí ele pode dominar, ele pode te manipular com medo, com culpa, com mágoas, mas se você ouvir até o fim, você quebra isso, você desarma o plano dele, você enfraquece a escuridão e fortalece sua alma. O livro digital de Padre Pio, que deixei no comentário fixado, tem palavras escondidas por décadas, guardadas para o momento em que o mundo estivesse em trevas. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora antes que desapareça. Depois declare com fé: essa palavra me encontrou por dentro. E não, isso não é exagero. É real. Basta olhar ao seu redor. Casamentos sendo destruídos, filhos se perdendo, gente tirando a própria vida, pessoas boas perdendo tudo. E tudo isso tem uma raiz espiritual, que não se arranca com força, mas com fé, com oração verdadeira, com entrega real. Padre Pio enfrentava demônios visíveis, mas disse que os mais perigosos são os que atuam na mente, nas emoções, nos pensamentos. E hoje, o que mais vemos são pessoas emocionalmente destruídas porque ignoraram o invisível. Sabe aquele peso que você sente ao acordar, como se tivesse dormido e não descansado? Aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando está tudo aparentemente certo? Isso é espiritual. E isso tem cura, mas a cura exige humildade. Exige que você pare de fingir que está tudo bem. Exige que você tire as máscaras. Exige que você diga: Senhor, eu preciso de ajuda. Padre Pio dizia que a oração mais poderosa era a mais sincera e talvez a mais curta. Às vezes, basta dizer: ajuda-me, e ele ajuda. Mas você precisa pedir, de verdade. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você está mais perto do que imagina. Mais perto da cura, mais perto da resposta, mais perto do milagre, mas também
mais perto da queda se continuar negando. Cada escolha que você faz define um caminho. E hoje e agora você tem dois diante de si: continuar ignorando e cair, ou despertar agora e ser sustentado. Não há meio termo. Não há mais tempo para indecisão. O mundo já fez sua escolha. Agora é você. E a eternidade depende disso. E quando tudo acabar, e vai acabar, você vai olhar para trás e lembrar desse momento. Vai lembrar que teve uma chance, que ouviu um alerta, que foi tocado por algo que ninguém viu, mas você sentiu. E aí, será que vai ser lembrança de gratidão ou de arrependimento? A escolha está em suas mãos, mas só por agora, porque em breve até o silêncio vai cessar. O livro digital de Padre Pio, que deixei no comentário fixado, é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente: essa foi a minha resposta do céu.